Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 22 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre os efeitos e substâncias psicoativas sobre o sistema nervoso. Dando continuidade ainda com o nosso sistema nervoso, que a gente já vem falando nas nossas últimas aulas, hoje a gente vai falar sobre os tipos de drogas psicoativas que afetam o nosso sistema nervoso e o uso das drogas e seus efeitos sobre o sistema nervoso humano. Nossos objetivos específicos são conhecer os tipos de drogas psicoativas, não é um único tipo de droga que atua sobre o nosso organismo, são vários os tipos e a gente vai ver quais são eles, e informar sobre os danos causados ao sistema nervoso humano pelo uso de drogas psicoativas. Então, se você usar drogas psicoativas, você vai ter chances de causar, de lesar o seu sistema nervoso e a gente vai ver como. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o penal e o caderno de vocês. Façam anotações de todas as curiosidades que vocês encontrarem, de várias palavras novas, de conceitos e definições que eu tenho certeza que serão úteis futuramente quando vocês forem fazer uma revisão ou quando vocês forem utilizar esse material para fazer o nosso exercício ou uma avaliação. Vamos começar então? Sistema nervoso e a saúde. Todo o processo físico e mental do corpo humano está associado ao sistema nervoso. Como a gente já comentou, o sistema nervoso é responsável por controlar todos os nossos movimentos, todas as nossas funções dentro do organismo. Alguns ele controla de maneira consciente, ou seja, nós precisamos pensar para falarmos ou para caminharmos, enfim. Outros ele controla de maneira inconsciente, que os batimentos cardíacos, a gente não precisa pensar para o coração estar batendo. Nosso sistema nervoso controla ele, mas nós não precisamos pensar nisso. Assim, pode-se imaginar quão graves são as consequências de doenças e de danos às estruturas do nosso sistema nervoso. Os danos causados ao sistema nervoso podem ser de diversas origens diferentes, como um acidente, uma doença ou o uso de drogas psicoativas. A gente pode lesar o nosso sistema nervoso através de um acidente. Uma batida de carro lá, a pessoa teve o cérebro afetado e não consegue mais falar. Ou perdeu parte da memória, enfim. O dano no nosso sistema nervoso gerou um problema grave. O uso de drogas psicoativas ele pode causar problemas tão graves quanto de um acidente de trânsito. A gente vai ver como. O que são drogas psicoativas? Falamos tanto de drogas psicoativas, mas não definimos ainda o que são elas. Diversas substâncias artificiais que interferem no organismo podem ser chamadas de drogas, como os medicamentos, por exemplo. Por isso, as farmácias também são chamadas de drogarias. Às vezes, vocês já observaram, ou se ainda não observaram, reparem lá, tem várias drogarias. Drogaria, daí embaixo está escrito farmácia, ou drogaria e o nome da farmácia. Enfim, vou mostrar uma imagem para vocês daqui a pouquinho. As drogas psicoativas são aquelas que atuam na parte central do sistema nervoso, interferindo no funcionamento do encéfalo. Então, elas vão alterar o funcionamento normal do encéfalo. Mas o medicamento é considerado uma droga? Sim, o medicamento é considerado uma droga. Existem vários tipos de medicamentos diferentes que atuam como drogas diferentes. Em quantidades específicas, o medicamento ele vai ser benéfico, essa vai ser uma droga benéfica para a nossa saúde. Agora, se você não toma o medicamento conforme a prescrição do médico, aí ele vai ser considerado uma droga e vai causar algum malefício. Talvez a curto prazo não, mas a longo prazo ele pode causar um malefício grave para o nosso sistema nervoso. Aqui está. Drogaria do Onofre ou drogaria escrito dentro da farmácia. Talvez vocês já tenham visto, mas passou despercebido. Reparem quando vocês vierem para o centro ou passarem na frente de uma farmácia. Reparem se elas têm escrito drogaria mesmo ou se eu estou
contando uma mentira aqui. A presença das drogas psicoativas no organismo pode causar distorções na percepção dos sentidos, nos pensamentos, nos movimentos e entre outros efeitos. Essas substâncias chegam ao encéfalo pela circulação sanguínea e os locais de atuação das substâncias psicoativas são as sinapses. Lembram o que são as sinapses? Sinapses são as regiões de ligação entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e um músculo. É aqui que vão atuar as drogas psicoativas. Elas vão atuar nesse espaço, acelerando a transmissão de um impulso nervoso, liberação de neurotransmissores, ou inibindo essa liberação de neurotransmissores, deixando mais devagar a transmissão do impulso nervoso, ou até inibindo a transmissão desse impulso. Existem substâncias que atuam nas sinapses estimulando a transmissão de um impulso de um neurônio para outro, causando aumento na atividade do encéfalo. As substâncias que exercem esse efeito são chamadas de estimulantes. Um exemplo comum de substância estimulante é a cafeína, presente no café, no chá, no chocolate, em alguns refrigerantes, até no chimarrão a gente encontra a cafeína. Ela é uma droga psicoativa com efeito estimulante, porque vai aumentar a quantidade de sinapses, a transmissão do impulso nervoso. Então, uma pessoa geralmente toma cafeína quando precisa ficar acordado até mais tarde, por exemplo, precisa terminar um trabalho, você vai ficar mais esperto, entre aspas. Conforme você vai ficando sonolento, as suas sinapses elas vão ficando mais lentas. Com a cafeína, as suas sinapses ficam mais velozes, mais agitadas e você consegue ter um pensamento mais acelerado, fica mais estimulado para terminar um trabalho. Outro grupo de substâncias psicoativas atua nas sinapses, promovendo a redução da atividade do encéfalo. E essas substâncias são chamadas de depressoras. Os calmantes são medicamentos que contêm substâncias depressoras, contêm drogas depressoras. Vão atuar sobre o sistema nervoso, nas sinapses, diminuindo a atividade delas. Então a pessoa ela tem uma crise de pânico, por exemplo, e ela fica assustada com tudo, com a sombra, com a luz, com o vulto. E isso faz com que o encéfalo dela trabalhe extremamente acelerado. As sinapses estão descontroladas. Aí você utiliza de uma droga depressora, de um calmante, e as suas sinapses elas ficam mais reguladas. Então você consegue ter mais calma, você consegue pensar com mais clareza, certo? Assim como existem situações onde a gente precisa acelerar as sinapses, existem situações onde a gente precisa reduzir a quantidade de sinapses para conseguir pensar. Existem ainda as drogas perturbadoras, que interferem no funcionamento normal do cérebro, trazendo efeitos diversos como distorções da realidade, alucinações visuais e auditivas. São substâncias extraídas de cogumelos, plantas, como, por exemplo, a maconha. A maconha é uma droga perturbadora, ou, de maneira geral, as drogas perturbadoras elas vão interferir no funcionamento normal. Você vai ter visões de algo que não está acontecendo, vai ter as alucinações, vai ouvir coisas que não estão acontecendo. O teu sistema nervoso não vai funcionar corretamente. E isso pode deixar sequelas. Muitas pessoas experimentam drogas psicoativas e acreditam que o uso ocasional não leva à dependência. No entanto, o consumo de drogas pode facilmente se tornar um hábito e talvez uma dependência. Não necessariamente vai virar uma dependência mesmo, mas você tem uma chance sim de, na primeira vez que experimentar uma droga psicoativa, você se tornar dependente dela.
Os usuários podem apresentar tolerância à droga ainda, fazendo com que a quantidade consumida precise cada vez ser maior para que se obtenha a sensação de que se obtinha nas primeiras vezes. Primeira vez que você utilizou de uma droga psicoativa, você teve uma determinada alucinação. E conforme o tempo vai passando, você vai precisar de uma quantidade maior dessa droga para ter a mesma sensação. As pessoas que bebem, por exemplo. A pessoa bebeu uma latinha de cerveja e ficou alcoolizada lá. Aí, com o passar do tempo, o organismo vai se acostumando com essa bebida e a pessoa vai precisar ingerir cada vez uma quantidade maior para ficar alcoolizado, para passar por todo aquele processo de ficar com dor de cabeça, vomitar, enfim. Não sei qual é a graça nisso, mas tem pessoas que ficam dependentes desse tipo de sentimento, de sensação. E o organismo ele vai ficando tolerante a essas drogas. Geralmente as pessoas dependentes de drogas não percebem o quanto consomem da droga e o quanto são dependentes para elas. É algo natural, é algo normal. Então a pessoa fuma 2, 3, 4 carteiras de cigarro num dia. Mas para ela, isso é normal. No começo, quando ela começou a fumar, era 1 cigarro por dia. Agora ela já está fumando 4 carteiras e é como se fosse algo normal. Ela não percebe que aquilo faz falta para ela. Ela virou algo automático. E a dependência pode ser física ou ela pode ser psíquica. Pode ser do ato de realizar a ação, de fumar, o físico mesmo, ou pode ser psíquica, ela precisa daquilo, sem aquilo ela começa a desenvolver algumas outras síndromes e ficar ansiosa, enfim. Dependência é algo bem sério. No caso de dependência física, o indivíduo passa a depender da droga para que as sinapses de algumas vias neurais sejam ativadas. Então ele precisa de uma determinada droga para ativar algumas sinapses com o passar do tempo. Sem essa droga, o organismo dele não vai ativar essas sinapses. E se ficar sem consumir a droga, surgem os sintomas de crise de abstinência. Um conjunto de sinais físicos como dores de cabeça, tremores ou psíquicos, como é o caso da depressão. A pessoa começa a se sentir mal, para baixo, enfim, os sintomas da depressão. Já no caso da dependência psíquica, o consumo de uma determinada droga pode representar uma solução imediata para os momentos de tristeza ou de ansiedade. Mas como resultado são acompanhados de sérios riscos à saúde e à própria vida. Sem falar de novas manifestações de desconforto e sofrimento, como a perda da autoconfiança, do isolamento, agressividade e a dificuldade de enfrentar os problemas cotidianos. No caso da dependência psíquica, solução imediata para momentos de tristeza ou de ansiedade. É o caso das pessoas que se automutilam, fazem cortes no braço, porque a dor física é menor ou é melhor sentir a dor física do que sentir a dor emocional. Isso não vai resolver. Não a longo prazo. Você precisa melhorar a autoconfiança, você precisa tratar com psicólogos e com pessoas que entendem do assunto, que já passaram talvez por problemas semelhantes na adolescência, que vão auxiliar vocês, que a automutilação, você se cortar, não vai levar a lugar nenhum. Vai ser algo que é uma solução imediata, mas que depois vai te trazer uma tristeza e ansiedade de novo, não vai resolver. E existem muitos locais onde você pode realizar um acompanhamento desses problemas psicológicos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Mas enfim, não é o caso da nossa aula de hoje.
Existem muitas drogas que circulam nas mídias sociais e que resultam em algumas dúvidas sobre a sua origem e os seus reais efeitos no corpo humano. Entre elas, nós podemos citar a nicotina, o álcool, a cocaína e a maconha. Vamos ver que cada uma dessas drogas elas causam no nosso organismo, quais são as consequências delas. A nicotina é uma substância que está presente no tabaco e no cigarro e tem efeitos estimulantes, além de causar dependência. Então, tem efeitos estimulantes, vai aumentar algumas sinapses do nosso sistema nervoso. A maioria dos fumantes desenvolve tolerância à nicotina, ou seja, precisa de cada vez uma quantidade maior para ter as mesmas sensações. O cigarro também contém outras substâncias prejudiciais ao organismo, aumentando muito o risco de câncer, entre outras doenças. Então, o cigarro, as outras substâncias dentro do cigarro aumentam e muito o risco de se desenvolver cânceres. O álcool é obtido através da fermentação do açúcar e atua como uma droga depressora do organismo. Os principais efeitos geralmente são relaxamento do controle do comportamento. Conforme aumenta a dose de álcool no organismo, a pessoa vai perdendo outras funções, como o reflexo, o equilíbrio, podendo desenvolver problemas no fígado, vômitos, desmaios e até mesmo o coma alcoólico. Então, em casos mais graves, é claro, um coma alcoólico, onde a pessoa perde totalmente as funções do organismo, de órgãos vitais, mas com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo problemas no fígado, o fígado começa a, entre aspas, perder a sua função, apodrecer, ele não vai funcionar de maneira adequada, os vômitos são frequentes, os desmaios também, quando a pessoa abusa, claro, porque ela é uma droga depressora. Então começa a perder o sistema nervoso, ele começa a deixar de realizar algumas sinapses. E quanto mais você ingere essa droga, menos sinapses vão estar acontecendo, até que pode chegar, num caso muito grave, de um coma alcoólico, onde órgãos vitais ali estão parando de receber impulsos nervosos, comandos do cérebro. Cocaína. Cocaína é uma substância obtida da planta chamada de coca. Ela é uma droga ilícita que pode ser inspirada, injetada ou fumada na forma de crack, o que torna a sua ação ainda mais destruidora, podendo levar até a morte em pouco tempo. Droga ilícita, a gente vai comentar sobre drogas lícitas e ilícitas, mas na nossa próxima aula. Podendo levar até a morte. Seu efeito estimulante é praticamente imediato, durando pouco tempo, o que faz com que o usuário fume cada vez mais. Então, dá um grande estímulo para a pessoa, como se fosse uma grande dose de cafeína, de café, só que em vezes muito maiores. O problema é que ele começa a corroer, se for inspirado, ela começa a corroer as vias nasais. Tem alguns casos onde literalmente um buraco abre do céu da boca até as narinas, e isso eu creio que cause muita dor. Elas podem desenvolver outros problemas, como a morte da pessoa. Então, evite, ou melhor, não use cocaína de qualquer um dos jeitos. Maconha. Já a maconha é uma droga perturbadora e ilícita também, é proibida a sua venda, a sua comercialização. Seus efeitos geralmente incluem olhos vermelhos, boca seca, coração disparado, sensações de fome, relaxamento, sensação de calma e angústia. Nossa, mas sensação de calma e angústia, fome, relaxamento, meio opostas? Sim. As pessoas variam, as sensações variam de organismo para organismo. Então, a pessoa pode, de uma vez que usar, se sentir bem, na outra vez que usar, se sentir muito mal.
Então depende da quantidade que é usada, do organismo, da pessoa que está usando, o tempo de uso e surgem outros efeitos conforme o tempo, como a dificuldade de concentração, de memória, alteração na percepção do tempo, do espaço físico, entre muitos outros problemas. Por isso eu digo para vocês, para qualquer droga existe um risco de dependência física e psíquica. Mesmo um medicamento que seja controlado, um medicamento que você tome de vez em quando, existe o risco de dependência. Se você parar de usar esse medicamento, você vai sentir um mal-estar. Então, cuidem, tomem segundo a prescrição do médico sempre. E com o consumo regular de drogas, a sua vida e das pessoas próximas de você é amplamente afetada. Por isso, não usem drogas. A vida pode ser tão bela, tão boa, sem o uso de drogas, sem a necessidade de usar esse tipo de recurso, de drogas psicoativas. Não digo medicamentos. Isso a gente deve utilizar porque, como comentei, são medidas controladas, são quantidades controladas e prescritas por um médico, sabe o que está fazendo. E por um curto período de tempo, não é para o resto da vida, geralmente. Então, essas drogas que são ilícitas, evitem usar. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto sobre as drogas ilícitas e que a mensagem chegue até vocês sobre o não uso de drogas. Ela vai causar problemas e às vezes o pior é o problema que ela causa para a família da pessoa, do usuário, que é dependente de drogas. Enfim, a família se destrói por completo, não sabe o que fazer e geram vários e vários transtornos. Se ficou alguma dúvida ainda, retoma o vídeo, assista novamente, faz algumas pausas. Nos vemos na nossa próxima aula.